Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à minha casa, ao meu canal. Eu me chamo Acrísio de Medeiros, sou psicanalista, terapeuta. E aqui eu ensino pessoas como você a se livrarem de bloqueios emocionais, eliminando traumas de infância. E esse nosso programa de hoje é chamado Liberdade para Dentro da Cabeça, toda terça-feira, às 20 horas, tratando de assuntos que possam acrescentar em sua mente para que você possa ter escolhas melhores, trilhar caminhos melhores, sabe? Algumas vezes a gente quer mudar, mas não quer ter informações novas. A gente quer mudar, mas quer permanecer com os mesmos conceitos. Os mesmos conceitos a gente não muda mesmo, né? Então, nosso assunto de hoje, bora lá? Muito especial. Nosso assunto de hoje é: imagina sua vida sem medo de se expor. Como é que seria? Pensa aí. Como seria a vida se você não tivesse medo de falar o que pensa, de falar o que sente, de falar o que faz, sem medo de se expor? O que aconteceria? Talvez você pense em várias coisas aí, em várias situações que possam não ser tão agradáveis, mas também pode ser que você pense em coisas agradáveis. A ideia é você pensar em coisas agradáveis quando você imagina que não tem mais medo de se expor, né? Então vamos ver isso aí? Olha, o que é esse tema que eu trago hoje, dentro do programa Liberdade para Dentro da Cabeça? Esse tema que se chama Não Ter Medo de Se Expor. O que é? Primeira coisa, eu trato de liberdade aqui. E liberdade de fazer novos amigos, de ter novas relações, de construir novos relacionamentos. Poxa, Cris, mas está falando medo de se expor, o que tem a ver com novos amigos? Tem tudo a ver. Porque se você não consegue expor seus pensamentos e que isso não seja algo equilibrado, como é que você vai fazer novos amigos? Você só pode ter aqueles mesmos, porque você tem medo de expor o que você pensa, o que você acha, né? Como você vai construir um novo relacionamento se você tem medo de se expor? E por que eu consigo ter liberdade? Pelas conexões profundas e autênticas e por não ter medo de críticas. Essa é a grande coisa. Quando você abre as possibilidades para quem você é, a construção do seu verdadeiro ser, você não tem medo de se expor porque o que você é não está sendo questionado aí, né? A gente, pô, eu vou falar alguma coisa, o que vão pensar de mim, né? Se eu falar para minha esposa que ela é gulosona, o que ela vai pensar de mim? Será que ela vai brigar comigo? Mas se eu guardo essas coisas dentro de mim, como é que, como é que eu vou digerindo isso? Vou somando, somando, somando. Um dia eu explodo, mas para não explodir, o que eu faço? Eu vou perdendo relações, eu vou me afastando das pessoas, vou ficando ilhado, sozinho, não é? Então é importante isso, né? Eu ganho liberdade. E eu estou falando de liberdade quando eu falo desse tema, tá? Estou falando de liberdade. Estou falando de vida plena. Esse é o tema. Não é não ter medo de se expor apenas. Estou falando de vida plena. O que é isso, vida plena? Pô, Cris, eu estou vivendo. Não, você não está vivendo, você acha que está vivendo. Vida plena é poder expressar suas opiniões e seus sentimentos com assertividade. Se você não pode expressar com assertividade, você deve estar expressando de outra forma, com explosões, ou com a raiva, ou com o choro, ou com a tristeza, ou quebrando, ou se afastando, não é? Então, isso não traz vida plena. Vida plena é você poder suavizar, expressar suas opiniões, seus sentimentos com assertividade, sem precisar de rompante, sem precisar sofrer. Mas por que isso pode acontecer? Por que esse tema de vida plena, falar de não ter medo de se expor é ter vida plena? Por quê? Pela autoconfiança que você desenvolve em você. Você passa a ter confiança em você. Né? E aí você não tem medo, não tem medo de julgamentos, não tem medo de ser rejeitado, porque o duro, em algumas situações, é o medo que a gente tem da rejeição. Se eu falar,
eu vou ser rejeitado, vou ser mandado embora, vão virar as costas para mim, não é? A rejeição. Então, por causa disso, eu às vezes faço muitas coisas. Por medo de ser rejeitado, eu não digo não. Por medo de ser rejeitado, eu digo sim o tempo todo. Por medo de ser rejeitado, eu não faço escolhas. Por medo de ser rejeitado, eu vivo a vida do outro. Não é? Então, quando eu ganho autoconfiança, eu tenho vida plena, porque eu não tenho medo de me expor. Entende? E essa é a grande conquista. A vida plena na nossa vida, né? O que é uma vida sem liberdade e sem a vida plena? O que é? Né? Qual é o valor de uma vida assim? E não só isso, mas a terceira coisa que eu acho importante sobre esse tema, medo de se expor, não ter medo de se expor, é ter uma vida significativa, uma vida com significado, uma vida com sentidos. E o que é uma vida com sentidos, né? É com atitude para você seguir seus sonhos e objetivos. Porque olha só, quando a gente tem medo de se expor, a gente não fala dos sonhos da gente. E a gente acaba vivendo o sonho dos outros. E viver o sonho dos outros pode no começo ser legal. Pô, estou vendo a felicidade do outro, mas e a minha? Quando é que vai chegar? Não é? Como resolver isso? Tá? Então, a vida significativa é uma vida que eu busco meus objetivos, meus sonhos, a minha história também se realizar, mesmo sendo a dois. Eu tenho que ter minhas próprias realizações, não é? E aí, por que eu ganho uma vida com significado? Porque eu não teria medo de arriscar, medo de falhar, porque a minha vida é comprometida com os meus valores e minhas paixões. Já percebeu que quando eu tenho medo de falhar, eu não faço? Quando eu tenho medo de arriscar, eu não ajo? E por não fazer, não agir, os meus sonhos, os meus desejos nunca são realizados. Né? Então, se eu não me comprometo com os meus valores mais profundos, né, com as minhas paixões, quando é que eu vou procurar algo meu? Eu perco isso. Então, olha só, estou dando uma dica que é importante perceber. Quais são os seus valores? Quais são suas paixões? Se você não identifica isso, se isso foi guardado por causa de traumas de infância, é preciso resgatar. Somente resgatando seus valores e suas paixões, você pode procurar por isso. Né? E assim se tornar uma pessoa completa, realizada, uma vida de significado, livre. Né? Tá, vamos para frente. Então, lembra, não ter medo de se expor é ter liberdade, vida plena e uma vida significativa. Tá, então, entendi o tema. Agora, o que não é esse tema, Cris? Vamos ver o que não é esse tema. Primeira coisa, né, pessoas? Não ter medo de se expor não é de jeito nenhum ser grosso. Ah, eu não tenho medo de me expor, não. Eu digo mesmo, seu filho da mãe, você é um bandido, você não presta, você é isso. Isso não é não ter medo de se expor. Isso é grosseria. Grosseria não significa verdade, grosseria não significa honestidade, grosseria não significa franqueza. Não tem nada a ver. Né? Então, esse tema, não ter medo de se expor, não tem nada a ver com grosseria. Muito menos falar o que pensa, o que vem na telha. Tem muita gente que diz assim, né? Eu não guardo nada. Veio na telha, eu pabufe, falo mesmo. Mas isso não é não ter medo de se expor. Não é. Aliás, isso pode ser uma consequência do medo de se expor. E aí você queima a largada. Sabe o que é queimar a largada? Nas corridas de carro, de bicicleta, corrida de uma forma geral, tem aquele, né, ou sinal verde. Mas acontece que algumas pessoas estão tão ansiosas que elas se projetam para sair correndo, para ligar, para sair com o carro antes do sinal verde ou do tiro. Então ela queima a largada. Aí todo mundo tem que esperar, voltar, aquecer de novo para fazer. Então, às vezes, por medo de se expor, você queima a largada e fala o que vem na telha. Pode ser um sintoma, nós vamos falar sobre isso já já.
não é? Bom, também não é, não tenho papas na língua. É uma frase meio antiga essa, né? Mas algumas pessoas dizem isso, não tenho papas na língua, não. Eu falo mesmo. Mas isso não é não ter medo de se expor. Isso é não respeitar o outro, isso é não respeitar você, não respeitar o ambiente, né? Por quê? Será que é isso mesmo que você pensa? Então, não ter medo de se expor não tem nada a ver com isso, tá? Ok? Feito isso, por que é importante? O que você acha? Por que seria tão importante a gente falar sobre não ter medo de se expor? Poxa, gente, é uma dor hoje, não é? Se expor. Eu já atendi tantos alunos que perderam a apresentação da monografia, perderam a apresentação da dissertação por medo de se expor. Eu mesmo tinha muito medo de falar para uma menina, olha, eu estou gostando de você, achei você muito bonita. Tinha um medo danado de falar isso e levar um bola fora, né? Um sai para lá, medo de ser rejeitado. Aí, por medo de ser rejeitado, aparece o medo de se expor, né? E, nossa, quantas coisas a gente perde. Uma vez, primeiro emprego que eu fui, eu saí do seminário, tinha fluência em inglês, fui trabalhar numa transportadora em Curitiba de mudanças internacionais, mudança de casa mesmo, internacional. Não existe mais essa empresa, chamada Cláudia Mudanças. E tinha um português que era o gerente da área de exportação. E eu trabalhava com ele. Era recém-chegado lá. E esse português brigou com o dono e ele saiu. E ele me chamou. Falou, Crício, você vai falar com o Erasmo, que era o dono. Você vai falar com o Erasmo. E você vai pedir um aumento, porque você é a pessoa que sabe fazer exportação. Pô, eu não sabia quase nada. Mas eu me empolguei com aquilo, sabe? E fui falar com o dono. Olha, é o seguinte, eu quero pedir um aumento porque eu estou tomando conta do setor e não quero mais ganhar o que eu ganho. Eu tive coragem, né? Eu não tive medo de me expor. E o dono, o Erasmo, disse, faz o seguinte, Cris, vou fazer de conta que eu não escutei o que você disse. Pode descer e fica por lá, tá bom? Depois a gente conversa se você vai continuar aqui ou não. Eu não medi o momento, né, de me expor. Né? E, então, isso pode ter gerado outros problemas futuros para mim, que eu tinha medo de falar o que eu achava. Né? Mas é sério. Por que é importante, então, falar sobre o medo de se expor? Porque a primeira coisa, medo de se expor é um problema comum. Muito mais comum do que a gente imagina. O medo de se expor está em quase todo mundo. Porque por algum motivo, não é só tem um motivo do medo de se expor. Eu disse o meu, medo de ser rejeitado. Né? Na escola, eu tinha medo de me expor. E eu não me lembro o começo, mas eu me lembro o bloqueio meu. Eu queria, o professor fazia uma pergunta, era tudo em inglês, né? E ele fazia uma pergunta e eu queria responder, mas eu tinha medo de me expor, eu tinha vergonha de ser, do professor dizer, não, você está errado, e o pessoal dar risada. Eu tinha esse medo. E aí tinha o Adalberto, sempre estava do meu lado, um gordinho, gente boa demais, jogava muito bola, corria, um gordinho, corria demais. E ele costumava responder. E estava certo, era aquela resposta que eu estava pensando, medo da vergonha. Por isso o medo de me expor, medo de ser zoado pela turma. Né? Tá, esse é um problema comum, então por isso é importante a gente falar, talvez você tenha medo de se expor, talvez tenha medo de dizer que ama alguém, talvez você tenha medo de dizer, olha, eu tenho muito valor aqui, eu não posso continuar assim. Né? Talvez você tenha medo de falar em público, talvez você tenha medo de tantas coisas. Né? Então, é um problema comum, por isso é importante a gente falar hoje aqui. Segundo, é porque tem impacto negativo na vida. O medo de se expor traz problemas, porque eu vou guardando em mim tantas coisas que vai gerando ansiedade, vai gerando tensões,
Eu vou deixando de dormir, eu vou ficando mal, isso pode me levar até a uma depressão. Medo de se expor, medo de ser inconveniente. A gente está falando do medo inicial, mas isso vira uma coisa muito grande, uma bola muito grande de neve na nossa vida, que vai levando a gente a situações dolorosas, né? Então, tem um impacto negativo na vida. Imagina você não falar com ninguém que gosta, você fica solitário, mas não vem me dizendo que a solidão é boa, não, tá? Algumas pessoas adoram isso, né? Eu estou sozinho, estou feliz. Não tá, não. Não tá, não. Você que sofreu, te traíram e agora você acha que está bem assim, né? Claro, está em alguns momentos sós na vida é legal, mas a gente não vive sozinho. Você não nasceu para ser ermitão, ermitona, né? Os monges estão lá, eles têm uma entrega. Eles têm uma entrega para estarem sozinhos. Não é fácil. A nossa vida não é de solidão, não. E você nunca vai estar só, tá bom? Porque tem uma energia elétrica que você liga, tem uma internet que você usa, tem uma água que você usa, tem um combustível no seu carro, tem a cama, tem lençol, tem roupa, tem comida. Você não está sozinho. Não diga que solidão é boa. Solidão é boa, você vai para o mato sem roupa, sem nada, sem os aprendizados que você tem. E vive lá. Isso é solidão. E você está só. Dizer eu gosto de estar sozinho. Você nunca está sozinho. Você depende. Você depende de todo mundo. Você não é autônomo, independente. A gente depende. Entende? Então tá. Lembra, tem impacto negativo na vida. Até essa frase sua, eu gosto de estar sozinho. E outra coisa, porque é importante falar, porque pode ser superado. Esse medo de se expor pode ser superado. Vai precisar de algum trabalho. Não se faz isso sozinho. Você precisa de ajuda. Não se faz sozinho. Precisa corrigir algumas rotas e quem corrige rota é quem está te olhando. Não é você sozinho. É tipo natação. Para você nadar bem, alguém lá fora está olhando você nadar para dizer que você está batendo o braço errado. Não é? Então, como é que acontece isso? O medo da solidão, ele começou lá no passado. Medo da solidão? Eu falei, não, medo de se expor. Começou lá no passado. Quando? Quando você, por algum motivo, você sentiu esse medo, que expor não foi bom. Quando expor? Pessoas, quando expor não é bom? Quando? Quando, eu falando de infância, quando uma criança falou e não foi bom. Tem que pensar nisso. Quando ela, e não foi bom porque ela sofreu de alguma forma. Eu me lembrava que às vezes que eu falava alguma coisa, meu pai dizia, ó, fecha a boca porque essa não é conversa de criança. Essa não é conversa de criança. Isso mexia comigo. Isso é um trauma. Traumas não são só coisas enormes. Existem traumas pequenos que se alojam na gente e vão crescendo com o passar do tempo. Esses são os piores, porque a gente nem percebe. Então, isso ficou. E o medo de se expor? Porque dentro da gente tem, olha, aqui é conversa de adulto. Conversa de adulto. Nunca gostei de conversa muito séria. Vê que eu tenho um sorriso fácil, não é? Se eu chamo atenção, eu dou uma risadinha. Porque conversa de adulto é uma conversa séria. Olha só, isso permeia a minha vida até hoje. Falar sério, uma conversa de adulto, me incomoda inconscientemente. Né? Ó, então, um trauma de infância que doeu se tornou trauma e por causa disso eu tirei algumas conclusões. Eu tirei algumas conclusões lá na infância quando me mandavam calar a boca. E essas conclusões eu fui organizando várias conclusões num mesmo lugar, que aí eu passo a chamar de gabaritos. Esses gabaritos vão organizar o meu bloqueio emocional. O que é um bloqueio emocional? Bloqueio, né? Bloqueio. Um bloqueio emocional me bloqueia de algo. Bloqueia do quê? De eu sentir aquele trauma de infância. Então, é sério isso. Um bloqueio emocional me impede de sentir a dor do trauma de infância, mas eu continuo sentindo. O próprio bloqueio me traz dores, né? Então presta atenção, como é que é feita a jogada?
E o bloqueio emocional é algo do hoje. Bloqueio emocional é algo do hoje. E esse algo do hoje é o medo de se expor. Então eu tenho medo de me expor, que é um bloqueio emocional que vem de um gabarito. E talvez o gabarito que eu disse na minha cabeça, que eu concluí é que eu não era inteligente. E para me proteger, o gabarito manda eu não me expor. Eu tenho medo de me expor. Então essa é a lógica por trás dessa organização. Né? E tem que tomar cuidado, porque ela funciona e muito. Eu vejo um jeito errado de lidar, então, com o medo de se expor. Eu percebo que e isso é uma coisa meio padrão na vida da gente, né? Quando a gente tem um bloqueio emocional, a gente quer resolver de uma forma que não vai ajudar, não é? Olha só, quando eu disse para você que eu tinha medo de me expor e ser zoado pelos meus amigos na escola, eu ficava quieto. Eu aprendi que ficar quieto era um jeito de lidar com esse medo de me expor. Mas era um jeito defensivo, um jeito que o bloqueio emocional arrumava para me manter na defensiva. E eu não crescia com isso. Então, preste atenção. Existem jeitos errados de lidar com muitas coisas. E aqui, o jeito errado de lidar com o medo de se expor. Primeira coisa, evitar. Evitava situações. Eu evitava de falar, lembra? Então, eu evitava de falar. E a evitação, você pode evitar de falar, você pode evitar, eu tenho medo de me expor. Então vai ter uma reunião, eu não vou na reunião. Eu não vou na reunião. Ah, vai ter um encontro de colegas onde a gente vai falar, eu não vou. Ah, tem um curso chamado Processo Terapêutico em Grupo. Eu tenho medo de me expor. Eu não entro, porque eu tenho que evitar esses momentos. Quando é que eu vou aprender e a perder o medo de me expor? Quando eu não vou ter medo de me expor? Se eu evito todas as situações, entende? Então, evitação é um jeito errado de lidar com esse medo de se expor. Então, ela não vai te ajudar. Quando é que você vai dizer, eu não tenho medo de me expor? Segundo é a autossabotagem. E a autossabotagem é algo que eu faço que me prejudica diante das exposições. Como, por exemplo, eu tenho uma apresentação na aula, na faculdade, em que eu vou falar na frente da turma. O medo de me expor, no primeiro caso, que seria evitar, eu não iria. Eu não iria. Né? Mas é impossível eu não ir. O segundo caso, a autossabotagem. Como é que eu faço? Eu não me preparo. Eu não me preparo e eu chego lá me borrando de medo e não consigo apresentar. Então eu me prejudico diante de uma situação de exposição. Eu me prejudico. É pior ainda do que evitar. Mas são dois caminhos que acontecem conosco. Um é evitar e o outro é me prejudicar, criar situações, a autossabotagem. Eu crio situações. Eu vou para um encontro com uma pessoa e eu tenho medo de me expor. O que eu faço? Eu não tomo banho, eu não me arrumo, eu não passo perfume, eu não me penteio, não escovo, eu vou que nem um flagelado. E aí aquela pessoa não quer me ver, não quer falar comigo. Eu me saboto para não me expor. Compreendeu a diferença entre um e outro? Tá? E, por último, e não acaba, não esgota aqui as formas erradas de lidar com esse medo de se expor. Não é? Então, usa substâncias. Use substâncias não naturais, seja até um remédio. Existe a tendência de se tomar alguns remedinhos para ficar acordado, alguns remedinhos para perder o medo, um café também, né? Ou tomar uma bebida alcoólica para chegar alcoolizado na hora da apresentação, né? Ou qualquer outra substância, qualquer outra droga. Eu uso substância. Então, eu não evito, eu não me saboto, mas eu uso uma substância que vai maquiar
a minha própria percepção sobre esse medo, mas todos percebem. Todos percebem. E eu não vou natural, eu não vou aprender a lidar com isso. Sacou como é que é? Como é que acontecem as coisas? Ah, tem um jeito certo, a crise? Tem um jeito certo de lidar. E é o que a gente propõe. A ideia, liberdade para dentro da cabeça, é você perceber que existe uma forma certa. Se aquelas são as formas erradas, primeira coisa é abolir a evitação, abolir a autossabotagem, abolir o uso de substâncias, né? Para o momento de apresentação, sai dessa. Pode tomar água, água pode. Chá pode. Né? Mas existe um jeito certo. Então vamos lá. Jeito certo de a gente lidar com esse medo de se expor. Começa pequeno, com pequenas atitudes, nada de coisas grandes. Ah, eu vou me expor, então, caramba, eu vou. Tem uma pessoa ali no supermercado olhando uma seção de biscoitos. Eu pergunto para ela: você pode me dizer onde é a seção de biscoitos? Está aqui, ó. É aqui onde você está. Ah, tá bom. Algo que não agrida muito você, algo que não vai fazer você perder muito, ter prejuízo, né, nessa exposição. Isso deveria ter acontecido lá na infância. Não aconteceu porque não souberam nos conduzir de uma melhor forma para nós, entende? Para nós. Então não souberam conduzir dessa forma. Então faz isso, pequenas exposições, pequenas coisas. Ah, eu já sou mais arrojado. Às vezes eu é, paramos num pedágio, né, de carro. Aí a moça, bom dia, era cedinho, né? Ela estava com cílios enormes assim. Eu olhei para ela e disse: seus cílios são bonitos, hein? E ela com o olho vermelho, acho que tinha passado a noite na festa. Você acha? E piscou assim. Né? Então, eu me expus, eu me expus. Às vezes dá errado. Às vezes a pessoa acha ruim. Mas é o treino. É o treino, né? Vamos lá, comece pequeno. Segundo, identifica onde a exposição afeta você. Em que área da sua vida? Eu vou dar 3 áreas, que são as áreas em que eu apresento, onde os meus alunos estudam no primeiro pilar do processo terapêutico, a origem. Tá? Então, esse é o primeiro pilar que nós estudamos lá. Então, é importante você identificar onde esse medo de se expor aparece na sua mente como pensamento. Como pensamento, sabe? Onde ela aparece? Em que lugar? Presta atenção nisso. Tá? Às vezes num acontecimento passado, às vezes numa projeção de vergonha, numa imagem. Então é importante você identificar na mente. A mente é tudo, né? Sim, é tudo, mas eu estou falando da mente pensante, cognitiva, aquela que armazena informações, aquela que dá informações. Às vezes você pensa, vou me expor, tem mais de 3 pessoas, eu não gosto. Tinha um aluno meu que dizia isso. Quando tem mais de 3 pessoas, eu não gosto de falar. Tinha um número, por quê, né? Só ele sabe. Então, na sua mente, o que está trazendo esse incômodo sobre se expor, tá? E segundo, deixa eu achar aqui. Segundo, as emoções. Qual emoção pega? É medo, é raiva, é vergonha, é o ser julgado. Onde as emoções pegam? Onde em você, no seu corpo? Quando foi que você sentiu isso? São dados muito importantes para você desarmar essa bomba relógio. Terceiro, no seu corpo. O nosso corpo guarda memórias. O nosso corpo, ele reage. O nosso corpo quer nos proteger. Então, você tem no corpo essas sensações. Onde foi que você sofreu com isso? Às vezes, lá na escola, falavam que você era magro demais, que você tinha perna de palito, de fósforo, que um monte de coisa.
no seu corpo tem a informação. E que você talvez tenha medo hoje por causa disso. Não é só isso, ele é muito mais profundo, mas é importante passar essas informações para vocês, né? Tá, grava isso. O medo de se expor, ele é um bloqueio emocional e ele vem de traumas de infância. Se ele vem, ele está conectado. Então, existe um trauma de infância que conectou esse bloqueio emocional. Todo trauma de infância gera um bloqueio emocional. O medo de se expor é um bloqueio emocional. Como você ficaria sem esse medo de se expor? Como seria a sua vida? Nossa, quanta coisa boa, né? Então, presta atenção. Acontece que algumas pessoas têm medo de tocar nos traumas. E por esse medo, o trauma esconde riquezas maravilhosas suas. Riquezas que você poderia contribuir com as pessoas, talvez sua generosidade em falar dos sentimentos. Mas por não tocar no trauma, os traumas estão escondendo, ocultando riquezas suas. O que você deveria fazer? Você tocar, dizer eu posso tocar no trauma. Sim, eu posso, não tem nada de mal. Mas como fazer isso? Tem lugares próprios. Por exemplo, eu tenho o meu processo terapêutico à origem, onde os meus alunos fazem isso com maestria e ganham liberdade e leveza para a vida. Né? E você dizer, eu posso sim, eu vou me curar. Os traumas têm que ocupar o lugar dele, não ocupar a vida sua. Não é? Bom, se livrar de bloqueios emocionais, como é que a gente faz, a crise? Só eliminando traumas de infância. Porque se você não for na origem, você não conserta nada, você não cura nada, é só paliativo. Ou você cura isso lá na origem, ou vai se repetir, se repetir, se repetir. Então, o caminho para você se livrar de bloqueios emocionais é eliminando traumas de infância. E é o caminho, se você quiser a cura definitiva. Né? Muito bem, o caminho certo, eu já lhe disse, mas nós vamos estar por aqui sempre, todas as semanas, toda terça-feira, trazendo um conteúdo novo sobre liberdade para dentro da cabeça. Agradeço muito você ter participado dessa live. Deixa aí seus comentários, diga de onde você é, diga o que mais marcou em você nessa breve live, né, de meia hora. O que é que tocou você? O que é que levou você a pensar, tirar algumas conclusões e quem sabe você começar a se expor mais? E manda para mim no privado, no grupo do Telegram, nós temos um grupo secreto lá, com pessoas maravilhosas que me acompanham. Coloca lá também, ou no meu privado, que tema você gostaria que eu abordasse no programa Liberdade para Dentro da Cabeça, tá bom? Um grande abraço para você, tudo de bom e até quinta-feira.